As drogas são substâncias químicas que causam alterações no corpo ou na mente de uma pessoa. O consumo de drogas está presente em todas as sociedades humanas, ora em rituais religiosos, ora em festas, ora em momentos de fuga da realidade. O objetivo principal é sempre buscar um estado de euforia, alegria ou superexcitação capaz de provocar momentos de bem-estar. Na visão espírita, a prevenção ao uso indevido de drogas inicia no processo educativo da criança e do adolescente, no grupo familiar, na escola e nos demais grupos sociais. Quais as consequências físicas e espirituais do uso indevido de drogas? Quais são as drogas lícitas e as ilícitas? Que razões levam alguém à fuga da realidade? Como atingir estados de bem-estar contínuo no mundo em que vivemos? Para conversar conosco sobre este tema, está em nossos estúdios o Dr. Augusto Ranvickel. Ele é médico, expositor espírita, presidente do Centro Espírita Ibirajara e diretor da instituição espírita Casa de Preservação da Vida, no Rio de Janeiro. Dr. Augusto, seja bem-vindo em nosso programa. Com muita alegria que nós estamos aqui. Sempre assistimos os DVDs, né, do Clube de Arte, ficamos muito felizes de participar com você. Muito obrigada. Essa temática, né, é fundamental hoje em dia. Muito importante. É muito importante. O que em realidade são as drogas? Nós poderíamos afirmar que as drogas, qualquer substância que ingerida, que penetre no organismo, que provoque alteração em um ou mais órgãos, que altere esse funcionamento. Muitas vezes hiperexcitando, estimulando, muitas vezes deprimindo e muitas vezes anulando função de um organismo, de um órgão, que sem as drogas, sem esses aditivos, funcionariam de uma maneira correta, né? Quais os exemplos que o senhor poderia nos dar dessas drogas que às vezes estão no nosso dia a dia e nós não nos apercebemos? Sim. Poderíamos dizer nas drogas lícitas, né? Como a cafeína, como a nicotina, como o álcool. As drogas ilícitas, que muitas vezes elas vêm e chegam ao nosso ambiente sem que sequer percebamos, né? Hoje em dia, por mais que você pense que as drogas estarão longe da sua família, nós sabemos que não, elas estão bem próximas e às vezes nas escolas, muitas vezes nas festas, como foram colocados, em ambientes de trabalho, em ambientes simples, como num passeio, num parque, numa praça pública. Então, a percepção das drogas deve partir, acima de tudo, de um interesse que nós tenhamos em preservar a nossa saúde, né? E muitas vezes o excesso de café pode provocar no nosso organismo uma desestruturação, até ligada ao sono, à excitação, a problemas gástricos, a problemas voltados mesmo para a vigília da pessoa, né? O álcool que socialmente é aceito e até estimulado, né, como um momento de descontração, um momento em que você se coloca como uma pessoa inteirada numa sociedade, esquece-se que o álcool traz diversos problemas. E que na maioria dos hospitais psiquiátricos que nós temos, quase que 70% de internações, e que antes eram até muito frequentes, tem uma motivação com o álcool. É interessante que o álcool é considerado uma droga lícita. E o fumo também. E faz um mal à saúde, como também a nicotina, que contém o cigarro, um mal terrível à saúde. Como é que nós podemos identificar que, paulatinamente, estamos nos viciando? Porque o vício é algo progressivo, não é algo assim instantâneo, né? É insidioso, né? Primeiramente, começa, no caso da nicotina, do cigarro, né? Sabe-se que a maioria das pessoas que são viciadas começam entre 5 e 19 anos de idade. Meu Deus! É uma coisa dramática mesmo. Existem lugares, culturas no nosso país e no mundo em que a criança tem acesso ao fumo, né? E muitas vezes por ver o adulto e por ver a propaganda
hoje já controlada em relação ao cigarro, mas existe, né, a propaganda do ser aparentemente alegre, feliz, fumando, né, daquele tio, do pai, do irmão mais velho. Então há um interesse em conhecer esse sabor, né? Então começa o adolescente, ele por si só, quando procura o cigarro, na maioria das vezes, em 100% das vezes, se torna um dependente. Então começa pelo estímulo que o cigarro provoca, começa a achar que não está bem, porque está faltando o cigarro, que é a nicotina, no caso, né? Embora haja 4.700 substâncias nocivas na fumaça do cigarro, no cigarro. Então nós sabemos que, através desse contato contínuo, ele passa a entender que se ele está nervoso é porque falta o cigarro, se ele está alegre, o cigarro vai ser uma maneira de comemorar, e assim ele passa a pensar no cigarro, muitas vezes em horas de intervalos de trabalho, intervalos do colégio, no recreio, e depois antes de dormir, depois acorda porque está sentindo falta do cigarro, ou acorda para beber água e lembra do cigarro. Quando ele vê, ele está dominado por essa sensação, esse estímulo que a nicotina traz. Mesma coisa o álcool, né? A pessoa que começa a viciar-se, se ela está triste, ela bebe para esquecer. Se ela está super excitada, ela bebe também para poder comemorar. Então, tudo é um motivo para que a pessoa busque o vício. Porque se transforma numa prática, né? Inicialmente, quando ele toma uma quantidade de álcool, socialmente falando, ele tem uma desinibição. Então, o jovem inibido, principalmente, ou a pessoa que está com alguma dificuldade mental, psicológica, ele se sente estimulado e aquela censura, autocensura termina. A partir daí, ele vai ingerindo mais e vem o processo depressivo, né? Porque o álcool, ele deprime. E a partir daí, como penetra no sistema nervoso, o grande efeito das drogas é atuar junto ao sistema nervoso central, né? Então, com isso, ele começa a se tornar um dependente daquelas sensações, né? Ele angustiado, ele nervoso, ele percebe que quando ele bebe, pela depressão que provoca, ele tem um estado de aparente calmaria, né? Que seria um processo mesmo depressivo, e ele, a partir daí, ele incorpora na sua estrutura mental, na sua estrutura fisiológica, essa substância que faz com que muitas vezes desencadeie processos psíquicos que estavam ali contidos, né? A gente sabe, é uma pesquisa na Inglaterra em que 15% dos esquizofrênicos tiveram a sua crise, desencadear a sua crise por situações como a maconha, como o álcool, processos assim. Eu ia até lhe perguntar isso, os efeitos danosos, por exemplo, dessas drogas da moda. Nós temos o crack, enfim. Quais esses efeitos, às vezes até imediatos, terríveis, que essas drogas mais recentes trazem ao corpo físico? O crack, como ele é fumado, né, aquele cachimbo do crack, ele vai diretamente para os pulmões. Então, a absorção do crack é em segundos, 3 a 5 segundos, ele já tem os efeitos ainda mais rápido ainda do que da corrente sanguínea, porque ele vai dos pulmões e vai para o cérebro através da respiração. Então, ele é estimulado, ele tem aquela sensação de um prazer, de um estímulo muito intenso, né? Também muito fugaz, ele logo termina e vem em seguida a depressão, o sentimento de que niilismo, de que nada é bom, a necessidade de fumar mais para se sentir nesse prazer. Então, na maioria das vezes, na primeira, na segunda tomada, o indivíduo já se torna dependente porque é muito rápido essa ação sobre o sistema nervoso central. O que fazer quando a pessoa já está identificando que não consegue viver bem sem essas bengalas? O que também motiva uma pessoa a procurar sempre uma bengala para poder continuar vivendo? Na realidade, antes de buscar essa bengala, nós sabemos que existe uma dificuldade do indivíduo com ele mesmo, uma não aceitação de várias situações.
A questão das drogas, ela passa por 3 itens que eu considero importantes. A pessoa, o meio ambiente em que ele vive e a droga propriamente dita. A pessoa, ela está inserida num contexto grupal, inicialmente no aspecto mínimo, que é a família, que é a célula de uma sociedade, né? Da família que sai as pessoas que vão compor esse grupo maior que é a sociedade. Então, se falta a essa família, a esse grupo menor, a evidenciação, a caracterização da pessoa como elemento fundamental, estimulando ele num autoconhecimento, fazendo com que ele se sinta amado, respeitado, com que ele tenha os limites, com que ele tenha dentro de casa, na família, a consciência de que ele é um elemento de um grupo e que esse grupo precisa de uma interação sadia para crescer. Trabalhar as questões do egoísmo, trabalhar as presunções de tudo ele ter que ser atendido, trabalhar as questões do sofrimento, né? Entendendo que o sofrimento ele é redentor, no aspecto de que, se nós soubermos conviver com as frustrações até um certo ponto, nós vamos nos reforçar para entender que aquele momento precisa de uma atenção maior nossa, de uma dedicação à correção, um estímulo nosso para que nós busquemos caminhos para terminar aquele sofrimento. Mas, se muitas vezes a criança, para que não tenha uma frustração, para que não tenha um sofrimento de um desejo, seja logo saciada, ele não vai se preparar quando mais tarde aquela pessoa que o satisfaz sempre, que não lhe dá os limites, não estiver presente, ele buscar a satisfação do desejo em descaminhos, que é oferecido muitas vezes não por aquele que deu a proteção, para aquele a superproteção, e sim o que está na rua e que tem o interesse comercial de que aquele indivíduo sacie o seu desejo com prazer. Esse prazer não é ético, esse prazer destruidor. E quando isso ocorre, inicialmente até gratuitamente, depois, como é um comércio, passa a ter uma cobrança disso. E essa cobrança que leva a todos os desvios de conduta, de comportamento antissocial, para o indivíduo ter o conteúdo, o dinheiro, né, para adquirir aquele prazer que ele teve antes. Então, inicialmente, se nós, responsáveis, educando pessoas de alguma maneira, percebermos que há uma alteração de comportamento num jovem, num filho, num sobrinho, num aluno, no caso, numa instituição religiosa, naquele menino que estava vindo muito bem, naquela criança, naquele adolescente, de repente falta, não cuida mais da própria aparência, negligencia em termos do que fala, não tem assim vontade, porque as drogas, especificamente a maconha, ela vai provocando lentamente uma amotivação. Então o indivíduo não tem mais uma visão adiante do que possa, aquele que faz o uso diário, costumeiro, ele chega a um ponto que ele não consegue mais encontrar motivação para a realização. Então, quando a pessoa envolvida por alguma coisa, um cigarro, o café, por exemplo, né, de uma maneira excessiva, né, a cafeína, e começa a sentir uma dor de cabeça quando não tomou por alguma razão, o cigarro, uma aflição, uma angústia, aí está na hora dele dar o basta. Alguma coisa passou a acontecer negativa que ele não tinha antes de fazer uso daquela substância. Então aquela substância lhe deu prazer, mas a ausência dela lhe dá um sofrimento. Então ele deve raciocinar em relação a isso e buscar ajuda. Primeiro, porque nós temos, se você for falar em drogadição, a grande maioria para. Um grupo menor continua e não tem mais como reverter. Porque aquele que tem uma vontade firme, eu quero parar, no começo ele consegue, no começo. Depois passa a fazer parte, integra a estrutura dele, né? E, doutor, o que a doutrina espírita esclarece acerca das drogas e da utilização dessas drogas?
Antes nós precisamos falar sobre o que é saúde, né? Na visão da ONU, na visão da espírita, né? Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde classifica a saúde como um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. A doutrina espírita, e Emmanuel coloca de uma maneira muito clara sobre isso, falando com Chico Xavier, que a saúde é a saúde, a verdadeira saúde é a saúde da alma, é o bem-estar da alma. E muitas vezes, para se conseguir esse bem-estar, é necessário que haja a limitação de uma moléstia ou de alguma deficiência que, quando bem compreendida, faz com que o resultado disso seja a saúde real. Então, qualquer substância que venha a interferir nesse processo, nessa conceituação integral, holística do que é ser saúde, vai fazer com que o bem-estar espiritual não aconteça. A droga, como age na estrutura mental, psíquica, orgânica de um ser, trabalhando o sistema nervoso, ora deprimindo, ora estimulando, ora alucinando, nós sabemos que o corpo espiritual que está contido nesse modelo vai sofrer essa agressão. Sofrendo essa agressão, muitas vezes faz com que esse molde para reencarnações futuras já venha deturpado, já venha modificado e já venha criar já situações em que nós vemos crianças que acabaram de nascer, crianças que estão desenvolvendo a sua estrutura física, que jamais fumaram, que jamais beberam, aparecer com enfisema, aparecer com uma cirrose, aparecer com um processo que seria direcionado a esses vícios que ora não possuem, mas que já trouxeram no seu currículo de vida espiritual. Então a doutrina é muito clara. É fundamental que a gente reconheça que renascemos para sermos felizes. Nós não renascemos para o fracasso. Nós não renascemos despreparados para as adversidades. Nós retornamos porque temos condição, com auxílio desse grupo que vai nos orientar, os pais, o grupo familiar, a vencer as dificuldades do passado, ser esclarecido de que essas dificuldades atuais podem ter uma conotação antiga, mas que também pode ser por nós não compreendermos que nós precisamos de trabalhar através do autoconhecimento, do reconhecimento dos nossos limites, do confiar no nosso potencial, trabalhar as frustrações, as dificuldades e torná-las, num tempo em que nós vamos contribuir efetivamente, numa estabilidade. Então, é fundamental que nós tenhamos a noção da imortalidade do espírito, para, através disso, entendermos o que é semear e o que é colher. Agora, doutor, a questão da drogadição ela é muito complexa. Quais os profissionais que podem ajudar as pessoas que já estão envolvidas com a questão do vício? É multifatorial, né? Porque, na realidade, nós temos os riscos e temos também os benefícios que podemos receber, as ajudas propriamente dita, né? Os recursos para não enveredarmos por esse caminho. E parte por tudo, né? A sociedade em si é um grande risco, quando não estamos preparados para habitar o mundo exterior, né? As ajudas que nós podemos ter para superar tudo isso permeia por todo o grupo, a escola, a família em primeiro lugar, a escola, o profissional de saúde, né? O médico, o psicólogo, os neurologistas, os psiquiatras, os estudiosos do assunto, né? Que através do esclarecimento também nos previne, né? A mídia, essa mesma mídia que muitas vezes é tão combatida e tão assustadora, ela também pode ser um agente de recursos contra a drogadição. É necessário que se fale nisso, que se fale muito, mas que se fale com conteúdo profundo, não superficialmente.
Que não se propague, por exemplo, em novelas, em filmes, a ação da juventude ou de quem quer que seja, utilizando esses elementos como algo que faz parte de um grupo natural. E sim, se isso tem que ser abordado por fazer parte de um contexto, de uma história, deve-se dar também, o ideal que seria que se desse um aprofundamento das consequências. O que aquilo causou? Porque senão fica tão naturalizado que dá a impressão que nós temos que fazer aquilo. Normal. É uma coisa normal. Então, é fundamental que a família converse sobre o assunto. Mas é importante também que todos nós saibamos, profissionais de saúde, trabalhadores das religiões, pais, professores, os pedagogos, sabermos que a informação é importante, mas não é tudo. É necessário a reflexão sobre a informação. Porque o indivíduo só se forma se ele for informado e se ele refletir sobre a informação. Senão ele não se forma. Porque se fosse assim, não teríamos profissionais de saúde enveredando por esse caminho. Porque eles sabem os malefícios. O que falta, na realidade, é passos anteriores, onde você olha uma criança e vê que naquela criança existe toda uma história anterior, uma história a ser contada hoje e que posteriormente ela continuará. Então essa criança precisa de refletir sobre a sua vida. O filho que nós amamos tanto, uma criança que nos enternece pela sua ternura, pode estar escondido ali um espírito recalcitrante em dificuldades morais. Então é fundamental que nós, a maior prevenção da droga, considerando os vícios e os benefícios, é a atitude. É a renúncia, é a ternura, é o, entre aspas, o perder tempo de ficar horas que poderia estar fazendo uma outra coisa para si, mas fazer para aquele que é o teu alvo, o alvo do teu amor. Doutor, em que a Casa Espírita pode colaborar nesse processo? A evangelização. A evangelização. Então, nós trabalharmos com as crianças, primeiro, com profissionais capacitados para evangelizar. Muitas vezes a gente acha que uma criança, ou que está no berçário, que está na creche, é uma criança, qualquer um pode cuidar. Não. Aquela criança é um espírito, né? Aquela criança tem questionamentos. Eu sempre gosto de dizer que perguntar é mais importante do que as respostas, porque as respostas às vezes não satisfazem. E nós precisamos nos capacitar para responder. Então é fundamental que o evangelizador se capacite, que frequente o movimento espírita, que se utilize dos recursos que a FEB nos traz, que a CERJ nos traz, para que a gente, dessa maneira, possa encarar, no sentido verdadeiro da empatia, as dificuldades, as diversidades dos nossos evangelizandos. Porque se nós observarmos a diversidade, nós vamos pescar, nós vamos angariar recursos para, num atendimento personalizado, valorizar aquele ser. Porque se nós falamos para um grupo, e sempre para um grupo, sem olhar o olhinho que está brilhando, a feição que se fechou, uma lágrima, ou algo que dispersou, se nós não percebermos isso, nós vamos perder uma grande chance de ver um foco familiar, um foco de estrutura espiritual, que pode ser sanado se você chegar a ele, talvez no final da aula, ou no meio da aula, protagonizar aquela criança. Vem cá, vamos lá, o que você quis dizer com isso? O que você está achando disso? Ou vem cá me dar um abraço e colocar Jesus. Divaldo, numa das entrevistas dele, perguntaram qual é o grande antídoto contra as drogas. Ele falou o lar. Muito lindo. Suas palavras finais, doutor. Bem, nós estamos aqui com muita alegria, né? Com muita felicidade e trabalhando a responsabilidade íntima de também vencermos as dificuldades inerentes a um espírito que está crescendo, evoluindo. Mas o que eu queria mais focar é a família. A família receber seus filhos. A família receber aqueles que chegam de outras maneiras. Receber com amor. Porque somente o amor, trabalhado no movimento da caridade, no movimento do respeito, e não na idealização de que aquele elemento tem que ser aquilo que eu sonhei para ele, respeitar se ele está infringindo.
Respeitar se ele está, de alguma maneira, sendo egoísta, orgulhoso, se ele está sendo vaidoso, porque esses são os grandes tóxicos do espírito, que somente quando isso não é bem resolvido é que vai para os aditivos químicos, que os aditivos químicos, eles têm no seu bojo todo um conteúdo de quem produziu, de quem distribuiu e de quem que está nos seus castelos, nas suas mordomias, comandando isso. Então, quando nós combatemos as drogas, não vamos combater o crime somente, vamos prevenir o crime, indo profundamente em quem o produz. E se nós tivermos uma moral familiar cristã, não vamos temer a moral lá de fora, porque a diferença de moral reforça a moral primária, é aquela que te fez.